Quero ler aqui com vocês, então, Romanos 12, o verso 1 e o verso 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se modelem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero ler também com você Lucas capítulo 9, verso 23, que diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade nessa manhã de ministrar a sua palavra, que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração, que o Senhor possa revelar, Senhor, a tua direção para as nossas vidas nessa manhã. Fala com cada um de nós, porque é o que nós desejamos nesta manhã, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Nesses últimos dias, nós temos feito, em relação às mensagens, algo um pouco diferente. Nós estávamos por bastante tempo, obrigado, por bastante tempo nós estávamos nas séries de mensagem, porque é bênção, a gente entende que quando a gente fala sobre o mesmo assunto, mais vezes a gente se aprofunda, e a gente consegue aprender mais, crescer mais e avançar. Mas nesses últimos dias, a gente teve a direção de Deus para fazer um pouquinho diferente, Então, a cada domingo, a cada semana, Deus tem impulsionado cada um das pessoas que tem ministrado aqui a buscar uma direção de Deus. O que Deus quer falar nesse domingo? O que Deus quer falar com quem vai estar lá nesse domingo? E Deus trouxe isso ao meu coração nessa manhã para falar sobre sacrifício, para falar sobre uma vida que agrada a Deus. Amém? E eu queria, para começar essa mensagem, fazer algumas perguntas para vocês. Queria que a gente pensasse um pouquinho. E a primeira pergunta que eu faço é: o que é o Evangelho para você? A gente está aqui para pregar o Evangelho. Eu queria que você, não precisa responder em voz alta, mas que você respondesse no seu coração. O que é Evangelho para você? Uma outra pergunta para você refletir, para eu também refletir, é: para que você busca a Deus? Para que você busca a Deus? Uma outra pergunta: o que você espera de Deus? O que você espera de Deus hoje? O que você espera de Deus para o seu final de ano? O que é que você tem esperado de Deus? São perguntas um pouco complexas, porque cada pessoa vai enxergar de uma forma. Muitas vezes, queridos, a gente vai deixando o tempo desconstruir os conceitos e os princípios que deveriam ser imutáveis na nossa vida. Muitas vezes a gente aprende o Evangelho, aprende a Bíblia, aprende quem Deus é e o que Deus quer. E aí, com o tempo, a sociedade e a gente mesmo vai desconstruindo para favorecer a nossa vontade. Então a gente vai fazendo o que do Evangelho? A gente vai pegando textos para
afirmar as nossas vontades e as nossas conveniências. Então, com o tempo, a gente corre um sério risco de entender o Evangelho de uma forma única, mas de uma forma só para atender a minha necessidade, esquecendo do que realmente o Evangelho é, se afastando da verdade de Deus. O Evangelho, né, se a gente for conceituar isso, o Evangelho nada mais é do que as boas notícias que Jesus veio trazer. O reino de Deus, o Evangelho é a esperança de salvação para a humanidade. Esse é o Evangelho, amém? E dentro do Evangelho nós temos o quê? Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus é a nossa bússola. Eu nunca usei uma bússola, não sei quem já usou. Alguém já usou aqui? É difícil, né? Mas a bússola dá uma direção. Tem pessoas que conseguem ir para uma floresta e conseguem sair. Eu não sei se a minha esposa sabe, mas onde que nasce o sol? Se é no norte, é no sul? Porque a bússola, ela tem essa função. E a Bíblia é a bússola da nossa vida. É a nossa direção. Se a gente não conhecer a Bíblia, se a gente não conhecer quem Deus é na Bíblia, se a gente não conhecer o que Deus quer, biblicamente, a gente vai à igreja para buscar as coisas erradas, a gente vai esperar de Deus coisas que Deus não vai fazer por nós, a gente vai buscar a Deus pelas motivações erradas, e como resultado de tudo isso, a gente vai se frustrar com Deus. Porque se a gente vem à igreja pela motivação errada, a igreja não vai suprir o que a gente espera. Se a gente chega a Deus com a motivação errada, a gente vai se frustrar com Deus. Então a gente precisa ter uma visão muito clara do Evangelho, de quem Deus porque a gente vive para Deus, porque a gente busca a Deus, porque se a gente se afastar da Bíblia, a nossa vida vai ser uma vida de frustração. E uma das coisas que mais acontece no nosso tempo, nessa questão da conveniência, é as pessoas buscarem um evangelho de facilidades, um pacote favorável, Muito se fala, por exemplo, do evangelho da prosperidade, mas também tem um evangelho hoje, um evangelho relativo, onde pode tudo, tudo pode, e não estou falando aqui de doutrina, de coisas rasas, não, mas é um conceito onde só existe o amor, mas também não existe o pecado, não existe a correção, não existe o caráter, não. Pode fazer tudo, pode andar da forma que você quiser, pode ferir o outro, pode transgredir a palavra de Deus, pode, não. E não é isso que a Bíblia traz para nós, amém? Então eu quero aqui mostrar um pouquinho de alguns conceitos que são contrários ao Evangelho, mas muitas vezes apoiado em falsas doutrinas e falsas teologias, a gente vai vivendo da mesma forma. Por exemplo, o evangelho da prosperidade, ele é egoísta. Quando você ouvir que Deus quer te abençoar e Ele quer só te abençoar, isso não é de Deus, porque o evangelho não é egoísta, o evangelho, ele se importa com o outro. Jesus, ele não pensou nele quando ele estava na cruz. O evangelho é você pensar no outro, é você amar o outro como a você mesmo, isso é o evangelho. E toda vez que eu quero cada vez mais para mim e menos para o outro, está errado. Irmão, por que Deus quer te abençoar tanto? Imagina assim, você que é mulher, apesar que homem também gosta de sapato, de tênis, mas vamos pegar as mulheres aqui para Cristo. Bolsa, mas vamos falar de sapato. Para que Deus quer te dar 20 pares de sapato?
Você tem gente que não tem um par de sapato. Que Deus é esse que ama tanto você e não ama o outro que não tem um sapato que anda descalço? Não faz sentido. E a gente podia falar da economia. A gente vive num sistema capitalista e a gente acha bom, e particularmente eu acredito que não existe outro sistema possível no mundo hoje, mas muitas vezes para que um tenha muito, 9 tem que ter nada. É a lógica do mundo e do sistema, da economia, mas a lógica no reino de Deus não é essa. Então quando as pessoas estão pregando, olha, você tem que conquistar, você tem que ter muito mais do que você tem que prosperar, você tem que avançar. E se for só para o seu prazer, só para o seu luxo, só para o seu conforto, isso não é a Bíblia, isso não é Jesus, isso não é o Evangelho, isso não é o reino de Deus, porque o reino de Deus diz assim, que a gente tem que partilhar o que a gente tem, se alguém pedir para a gente andar 1 milha, a gente tem que andar 2, que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, o que eu quero para mim, eu quero para o outro. A gente tem que aprender a dividir. O reino de Deus não é um reino de ajuntar tesouros, que Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba. Esse não é o Evangelho, mas muitas vezes a gente entra nisso e a gente começa a usar os textos da palavra de Deus e começa a orar: Deus, eu quero ser próspero, eu quero ser rico, me abençoa. Irmãos, não tem nada de errado você ser abençoado, desde que a bênção de Deus, que ela venha sobre você, que ela alcance outras pessoas também. Deus te abençoa para você abençoar outras pessoas. Isso é lógico. Deus não te abençoa para que você possa jogar na cara do outro: olha o que eu tenho e você não tem. Isso não é Evangelho. Tem uma música que ficou famosa, não tenho nada contra a pessoa, nem conheço, mas aquele tipo de texto, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Por que vai se arrepender? O que você vai fazer com ela agora que você está em alta? É um evangelho de vingança. Mas o que o evangelho ensina? Que a gente deve abençoar e orar pelos nossos inimigos. Que a gente não deve pagar o quê? O mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Se você ler o texto inteiro de Romanos 12, nós lemos o primeiro e o segundo versículo, mas depois você lê até o final, e lá no final ele fala isso: orai pelos seus inimigos, não paguem o mal com o mal, mas o mal com o bem. Ele fala assim: a vingança é do Senhor, é comigo, não é com você. Então a gente precisa se afastar daquilo que desagrada a Deus. Se eu quero viver uma vida que agrada a Deus, eu preciso conhecer e me aprofundar na palavra de quem é Deus e o que Deus espera de nós, amém? Uma outra questão que muitas vezes vem sobre nós, nesse tipo de falso evangelho, é que esse evangelho da prosperidade, por exemplo, ele é momentâneo. Então, quando que eu vou buscar Deus? Quando eu preciso. Quando minha vida financeira desanda, quando eu fico enfermo, quando eu estou com um problema na minha casa, aí eu vou buscar Deus. Mas e quando eu não estou com nenhum problema? Aí eu vou para a praia. E tem alguma coisa errada para a praia? Não, é bênção. Estou orando para Deus me levar para a praia até o final do ano, mas eu acho que não vai dar. Não vai dar certo. Não porque Deus não pode fazer, porque eu tenho um trabalho que eu vou ter que trabalhar, então não vou conseguir ir. Mas Deus não quer você por um momento. Deus quer ter um relacionamento com você. Lembra da pergunta? Por que você busca a Deus? Se a sua resposta foi: eu busco a Deus porque eu estou com um problema aqui que só Deus pode resolver, e ponto, está errado. A gente precisa buscar a Deus porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o nosso Criador, porque Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. A gente precisa buscar a Deus para ter direção para a nossa vida. A gente precisa buscar a Deus para que Ele nos mude e nos transforme em quem Ele precisa nos transformar, uma pessoa de acordo com a palavra de Deus, uma pessoa que se parece com Jesus Cristo.
Então, eu buscar a Deus só para alcançar a resolução de um problema é reduzir muito quem Deus é. Deus é muito mais do que isso. Existe um tipo de evangelho, né, que é o evangelho que a gente chama de o supermercado da fé. Não, hoje eu vou lá no supermercado da fé, então hoje eu estou precisando de vida sentimental. Vou lá no corredor da vida sentimental, né? Passo lá, pego o que eu preciso, depois eu vou o quê? Vou embora. Quem gosta de ir no mercado? Olha, muitos irmãos, eu nunca gostei. Eu gostava quando eu era criança, né? Porque não tinha que pagar nada. E a gente ia nos corredores de brinquedo e sempre chorava, meu irmão mais do que eu. Esperneava, meus pais nunca deixavam. Eu tinha uma dó dos meus pais, porque nunca tinha para comprar um brinquedo no mercado. Recentemente que falaram que assim, não, isso era para educar. Teve muitas vezes que podia comprar, mas não comprava para não ficar mal acostumado. Mas muitas vezes a gente acha que Deus é o gênio da lâmpada mágica. Eu vou esfregar Deus, vou fazer 3 pedidos. Está chegando o final do ano. Eu vou no, né, a gente acha às vezes que Deus é o caixa eletrônico. Eu vou lá para pôr o meu cartão. E muitas vezes não acontece. A gente fala assim, mas por que não aconteceu? Será que eu não tenho crédito? Mas não é isso. A gente não pode olhar para Deus como, olhar para o Evangelho como um mercado. Eu vou lá, pego o que eu preciso e vou embora. Deus quer muito mais do que isso. Deus espera que nós façamos muitas coisas na terra. Deus criou você com uma missão. Vir à igreja não é vir pegar o que você precisa e ir embora. Você faz parte de algo vivo. Deus quer fazer coisas através de você. Então, se você vem aqui só para sugar e não tem nada para entregar, tem alguma coisa errada. Infelizmente, hoje as igrejas que mais crescem são as igrejas que as pessoas não precisam fazer nada. Eu vou lá, sento, ninguém sabe meu nome, não faço nada, vou embora, está tudo bem, eu não me envolvo. Está errado. Por quê? Porque o Evangelho, a fé, a comunhão, não é algo unilateral. Não é o que você faz e vai embora, não. Existe um envolvimento, existe um relacionamento. Deus, Ele quer ter um relacionamento com você. Se a sua fé é só uma fé para alcançar coisas e para te livrar dos seus medos, a gente precisa se aprofundar. Quantas pessoas vêm à igreja com medo do inferno? Quantas pessoas vêm à igreja por medo da morte? Eu vou lá fazer o meu esforço, vou para a igreja porque eu tenho muito medo de morrer e eu preciso resolver isso. Mas Deus não quer que você viva motivado pelo medo. Isso é muito pouco para a sua vida. É horrível viver pelo medo. É horrível viver motivado pelo medo. A gente precisa conhecer mais a Deus. E quando a gente conhece mais a Deus, a gente entende o plano de salvação para nós. A gente entende que a nossa vida está guardada nele. Que Ele sabe quantos dias a gente vai viver. Ele sabe quantos fios de cabelo na nossa cabeça a gente tem. Ele sabe o dia que você nasceu, Ele planejou. E Ele sabe até quando vai ser o seu último suspiro. A sua vida está nas mãos de Deus. Não está na mão do médico, não está está na mão de Deus. Deus sabe. É Deus que tem o controle de tudo. E a gente precisa ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Amém? Muitas pessoas, elas querem que Deus faça tudo por elas, mas elas não estão dispostas a fazer nada por Deus. Conhece aquela história de alguém que arrumou um emprego? O pessoal dizia muito isso antigamente. Oh Deus, me arruma um emprego. Aí a pessoa acorda meio-dia, não tem um currículo pronto, não entrega. Obviamente que as coisas mudaram, né? Você pode passar hoje a madrugada inteira entregando currículo online. Mas a questão não é essa. A questão é que a gente quer que as coisas muitas vezes aconteçam sem nenhuma ação nossa, sem nenhum esforço. Eu não vou me mover, eu não vou me mudar, eu não vou fazer nada para que a situação mude. Deus, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, aleluia, então faz. Aí Deus está falando, mas meu filho, aquilo que você está pedindo para eu fazer, você pode fazer. É como se a gente estivesse diante de uma porta, muitas vezes falasse, Deus, abre essa porta para mim. Aí Deus está falando para você, ela está aberta. Pega a sua mãozinha que eu criei, que eu te dei,
põe na maçaneta e abaixa ela que a porta vai abrir. Mas sabe qual é o problema? A gente não escuta a voz de Deus. E a gente fica, Deus, abre essa porta para mim. Deus está falando, meu filho, é só você encostar a mão na porta e abrir a... Outro dia eu lembrei de um passarinho também. Imagina que às vezes a gente está diante de uma gaiola de passarinho e fica orando, Deus, liberta esse passarinho, Senhor, faz ele ser livre. Aí Deus está falando com você, é só você abrir a gaiola, deixa ele voar. Muitas vezes a gente pede para Deus, Senhor, nos usa. Quem não já orou assim, Senhor, usa a minha vida? Aí Deus está falando para você, meu filho, eu te criei para isso, isso é o que eu mais quero de você. Vai, seja a bênção na vida de alguém. E a gente fica, Senhor, me usa. Deus está falando, meu filho, vai, eu quero te usar, mas você tem que ir, você tem que fazer alguma coisa, você tem que abençoar alguém. Então a gente precisa entender que o Evangelho não é só receber, mas é muito sobre dar. O texto que nós lemos aqui fala sobre sacrifício, e daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais nele. E o sacrifício é uma entrega, é uma oferta. Na verdade, em Romanos ele está dizendo assim, olha irmãos, ofereçam, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma oferta sua, mas não é fácil, é um sacrifício, é uma entrega. E para falar um pouco disso, eu queria falar de Abraão. Abraão, em Gênesis 12, Deus fala com Abraão, Abraão, sai da sua terra, Abraão, sai da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda te mostrarei. É muito interessante, queridos, esse texto. Ó, o primeiro versículo aqui, ó, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É muito fácil a gente querer ser Abraão, a gente querer ser Noé, a gente querer ser Paulo, a gente querer ser Pedro. É muito fácil a gente querer o que eles alcançaram, o que eles conseguiram, os seus feitos, as suas experiências maravilhosas. Mas irmãos, o processo que esses homens passaram foi muito difícil. Abraão recebeu uma palavra, Deus aparece para ele e fala assim, Abraão, sai da casa do teu pai, sai da parentela, e vai para um lugar onde ainda vou te mostrar, não vou nem te falar qual é o lugar. Isso é fácil ou é difícil? Depende. Depois Deus fala para Abraão, eu vou te abençoar muito. Vou te abençoar. Mas, queridos, quando Deus fala com Abraão, toda essa parte, todo esse primeiro verso, eu não sei quanto tempo demorou para Deus falar de novo com ele. Que o versículo está na sequência, né? Mas quem sabe como foi esse diálogo? Quanto tempo durou? A gente não sabe. Mas o que Deus fez para Abraão? Deus começou falando, Abraão, eu vou te abençoar? Sim ou não? Abraão falou, Deus falou para Abraão, Abraão, sai. Abraão, perde. Abraão, abre mão. Abraão, sacrifica. Primeiro, Abraão, faz alguma coisa que eu estou te pedindo. Depois eu vou te abençoar. Mas primeiro é com você, Abraão. Primeiro é a sua oferta. Primeiro é a sua atitude. Primeiro é você sair da zona de conforto. Abraão, ele tinha segurança, ele estava bem estabilizado, estava bem estabelecido, ele tinha muitos animais, ele tinha uma casa maravilhosa. E Deus fala assim, eu quero que você deixe tudo isso para trás. Abre mão, Abraão, e vai para um lugar. Mas Senhor, que lugar é esse? Só vai, Abraão, eu ainda vou te mostrar. Irmãos, que coisa maluca. Imagina Deus te aparecendo de madrugada na sua casa e fala assim, sai da sua casa, sai do seu apartamento. Mas Senhor, para onde eu vou? Eu vou te mostrar ainda o lugar, só sai, só vai.
Quem ia? É difícil. E muitas vezes o que a gente tem é reflexo de uma vida inteira de trabalho, de construção. E a gente vai largar tudo isso, porque Deus está mandando, porque Deus está pedindo. Irmão, se a gente viver para Deus de verdade, não vai existir nada que Deus não peça que a gente não esteja disposto a fazer. Agora, se a gente não ouve a voz de Deus, ou se a gente ouve e não quer obedecer, o nosso nível de intimidade e de relacionamento está muito raso. Se a gente não é capaz de obedecer à voz de Deus, a gente precisa mudar quem nós somos, a nossa atitude, porque a gente não está vivendo uma vida para agradar a Deus. Se isso é loucura para nós, então a gente precisa se aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes Deus vai pedir coisas difíceis para nós, Deus vai requerer de nós coisas muito difíceis de executar. Mas Deus não faz nada sem propósito. Se Deus está pedindo algo, não é só para deixar você triste. Não, Deus tem um propósito em tudo. Deus pediu para Abraão: Abraão, sai da sua zona de conforto. Abraão tinha tudo isso, mas Abraão não era plenamente feliz. Abraão não tinha filhos. E hoje, por opção, alguns casais decidem não ter filhos, mas naquela época seria uma vergonha. Todo mundo queria ter filho, todo mundo queria ter um herdeiro, era uma vergonha. Abraão, ele não era totalmente feliz, e Deus queria trazer uma felicidade completa para a vida de Abraão, mas para que isso acontecesse, Deus precisava tirar Abraão e Sara da zona de conforto. Abraão precisou fazer um grande sacrifício, foi para o deserto, abriu mão de muita coisa, fez muito esforço, porque ele levou sim os animais, mas para conduzir no deserto era muito difícil de alimentar, era muito difícil de conduzir, mas Abraão foi. Quem de nós seria capaz de obedecer a Deus como Abraão obedeceu? Sai da sua casa, sai do seu telhado, vai para o sol, vai lá para o sol. Está quente esses dias, não está? Hoje está uma maravilha, não está, irmãos? Daqui a pouco vai chover uma chuva braba aí. Mas já pensou, Deus fala para você: sai do seu sofá, sai do seu ventilador e vai para o sol. Vai para o sol, vai ficar lá no sol com um cartaz escrito: Jesus te ama, para quando alguém passar, eu quero salvar pessoas através de você. Ah, tá muito quente, Senhor. Ontem tem uma notícia aí, uma cantora ia fazer um show e não fez porque estava muito calor. Por quê? O ser humano não quer sair do conforto, não quer sair da zona de conforto, não quer fazer sacrifício. A gente quer tudo para nós, tudo que é confortável para nós, a situação favorável, o lugar favorável, mas muitas vezes Deus ele vai precisar chacoalhar a gente, para a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue. Amém? E muitas vezes, irmãos, Deus vai querer ainda mais de nós. Deus começou com Abraão assim, sai da sua terra, sai da sua parentela. Abraão obedeceu e foi. Mas passou alguns anos, Deus foi mais profundo com Abraão. Teve 2 filhos, um filho na velhice, e Abraão amava esse menino. E aí lá em Gênesis 22, Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, pega o teu filho, Isaque, a quem você ama, e sacrifica ele, oferece em sacrifício para mim. Sabe o que Abraão fez? Abraão obedeceu. Abraão pegou o menino e foi. Parece uma loucura, como que Deus vai pedir o menino em sacrifício? Deus nunca se agradou de sacrifícios humanos. E Deus pede para Abraão matar o filho dele em oferta ao Senhor, porque existia sacrifício de animais. Era assim que se perdoavam os pecados, ali se oferecia bois, ovelhas, bezerros, enfim, o sangue era derramado e o perdão era estendido às pessoas. Mas aí Deus pede o filho da promessa, quem Ele amava. E Abraão foi. Lá na frente em Hebreus diz assim que Abraão acreditava que ele ia lá e ofertar, e que Deus tinha poder para ressuscitar o menino dos mortos.
para a promessa se cumprir na vida dele. Mas foi algo ainda mais difícil que Deus pediu para Abraão. E mesmo assim, Abraão foi. E Abraão entendia que isso era uma adoração. Porque ele fala assim, ó, eu e o menino vamos lá no monte, adorar e voltaremos. O que era adorar? Era pegar o menino, amarrar o menino e tacar fogo no menino. Quem era capaz de fazer isso aqui? Entregar algo tão precioso para Deus? Mas muitas vezes, queridos, Deus quer de nós coisas que têm ocupado o lugar dele na nossa vida. Ter Isaac na vida de Abraão não era um pecado, de forma alguma. Tem coisa que nos afasta de Deus na nossa vida que não é um pecado, mas são coisas que têm ocupado o lugar de Deus, são coisas que Deus não quer que a gente viva, e a gente precisa oferecer a Deus, abrir mão para viver a vontade de Deus. O que eu quero dizer aqui, eu já estou acabando, você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Que da mesma forma que a gente espera alguma coisa de Deus, Deus também espera muita coisa de nós. Deus espera que nós também façamos coisas por Ele. O Evangelho, lembra que eu falei no começo? Eu venho aqui, eu vou lá na igreja só para receber, eu sirvo a Deus só para receber de Deus. Não. Deus quer muito de você. Deus te criou com um propósito. Deus espera muitas coisas de você. Deus tem uma missão para a sua vida. E cumprir a missão de Deus vai exigir de você sacrifício, obediência, né? Tem um texto que fala assim, Deus falando, que Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Mas muitas vezes obedecer é um sacrifício. Muitas vezes obedecer é difícil. E o que Deus espera de nós? Romanos 12, ele fala sobre oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. E ele fala para a gente não se moldar ao padrão desse mundo. O que Deus espera de nós é que nós vivamos uma vida de obediência, mesmo que isso seja difícil. Que você não viva entregue a tudo que o mundo diz que é bom. Que você não ame o dinheiro mais do que tudo. Que você não se entregue aos prazeres desse mundo, à questão da imoralidade e tantas outras coisas. Deus espera de você uma vida santa, uma vida justa, uma vida de paz, uma vida onde você não puxa o tapete de ninguém, mas que você promova o crescimento das outras pessoas. Uma vida onde você não se vingue, mas que você seja um pacificador. Uma vida onde você não ajunte tesouros simplesmente para mostrar para o outro que você tem, não. Mas uma vida que você compartilhe o que você tem com o outro. Todos os dias é um sacrifício vivo. Todos os dias é uma entrega. É o seu culto. Todo dia quando você tem a opção de fazer o que desagrada a Deus, ou de fazer um mal para uma pessoa e você faz o contrário. Não, Deus não quer que eu faça isso. Eu vou resistir à minha carne. Eu não vou fazer a minha vontade, eu não vou fazer o meu querer, eu não vou ficar no meu conforto, não. Eu vou seguir o caminho de Deus, eu vou obedecer à vontade de Deus, mesmo que seja sair do meu lugar de conforto. Eu vou entregar aquilo que Deus está me pedindo. Mas é muito difícil. Mas eu vou entregar. Eu estou oferecendo o meu sacrifício, o meu culto ao Senhor. Uma vez eu fui para a Amazônia, num projeto missionário, eu estava com uma guitarra novinha, eu levei essa guitarra. Irmãos, pensa que eu estava com medo de Deus falar para eu dar essa guitarra para alguém lá. Eu estava com medo, falei, Deus, se o Senhor pedir, será que eu vou ter coragem? E graças a Deus que Ele não pediu. Mas irmãos, a gente tem muita fé para receber. Eu já falei isso algumas vezes. Deus aparece aqui, né? Não precisa nem Deus, eu pego aqui meu carrinho 2009 e falo assim, Deus está mandando eu te dar. Aí muitos irmãos vão receber feliz, né? Está quitado, não tem dívida, PVA, está tudo certo, pneu novo. Aleluia. Nossa, estava precisando, Deus ouviu minha oração. Mas muitas vezes, né, se Deus fala com você, vai lá dar o seu para Ele. Está precisando de uma bênção, você nem sabe. Vai lá, abençoa Ele. Coisa da minha cabeça, misericórdia. O inimigo está falando, o diabo falando na minha cabeça.
Porque a gente foi moldado assim, a gente tem muita fé para receber, mas pouca fé para entregar. O Evangelho é muito mais entrega do que receber. Obviamente o que a gente recebeu vale mais do que tudo. Recebeu a vida, recebeu perdão, recebeu salvação. Mas aqui, meu irmão, a gente precisa entregar. Quando a gente entender que a gente está aqui para aprender a entregar a Deus, o melhor de nós, o melhor da nossa vida para abençoar as pessoas, aí a gente vai agradar a Deus. Se a gente ficar vindo para a igreja só para receber bênção, isso é muito pouco. Deus vai te abençoar. Deus quer te abençoar e Deus já tem te abençoado. Mas Ele quer que você tenha um coração. Porque aqui que a palavra do Senhor diz: melhor dar do que receber. Mas o que a gente quer? O que a gente gosta? A gente gosta de receber. É mais gostoso, é mais confortável. Mas Deus está falando com você hoje. Eu quero mais entrega de você. O que você precisa deixar? O que você precisa entregar? Deus está falando com você. Tenho certeza que se Deus trouxe essa palavra, ela não é em vão. Ela é para mim e ela é para muitas pessoas que estão aqui. Deus quer que a gente saia da zona de conforto. Deus quer mais ação de nós. Deus quer mais entrega. Eu não sei como está a sua vida diariamente, mas a gente precisa muitas vezes deixar certos caminhos para agradar a Deus. Eu não sei o que é, mas você sabe. O que é que você precisa mudar hoje para que a sua vida seja uma oferta agradável ao Senhor? Deus não quer um Isaac, Deus não quer algo específico. Deus quer simplesmente tudo de você. É tudo. É uma vida integral. É tudo. Tem muita gente que fala assim: ai meu Deus, misericórdia, vou dar o dízimo. Deus não quer seu dízimo. Deus quer a sua vida toda. É muito mais do que isso. Deus quer que você esteja disposto a abençoar pessoas. Aí sim, quando você faz isso, aí vem a segunda parte. Vou te abençoar, Abraão. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu vou te engrandecer, Abraão. Todo mundo vai falar de você. E até hoje a gente está falando de Abraão. Mas para que Abraão fosse uma bênção e fosse abençoado, teve muito sacrifício. Teve muito desconforto. Você acha que Abraão queria fazer o que Deus queria que ele fizesse? Foi difícil. E todo dia vai ser difícil você vencer o pecado, você seguir um caminho que você sabe que Deus quer que você siga. Vai ser difícil. Mas saiba que cada sacrifício que você faz é uma oferta ao Senhor que você está dando. A sua vida, meu irmão, Deus está vendo tudo. Deus conhece. Eu não vejo. A gente não tem esse poder, mas Deus vê. Deus está com você em todos os momentos, em todos os lugares. E nada do que você faz para Deus não é registrado em um livro celestial. E um dia a palavra do Senhor diz que nós seremos julgados por todas as nossas obras, boas ou más. Todos nós, segundo Coríntios, capítulo 5, verso 10, estaremos diante do tribunal de Cristo um dia. Deus vai perguntar para você: e aí? Talvez muitos vão dizer: Senhor, olha aqui, a minha coleção de bênçãos, Senhor. Ó, o Senhor me deu esse carro, o Senhor me deu essa casa, o Senhor me deu isso, o Senhor me deu aquilo, o Senhor me deu aquilo outro. Olha, Senhor, a minha coleção de bênçãos. Aí Deus vai falar assim: mas eu não me importo com isso. Eu não quero saber o que você recebeu de mim. Eu quero saber o que você entregou para mim. Está entendendo, meu irmão? O que a gente entrega para Deus é muito mais importante do que as bênçãos que a gente recebe dele.
É isso que importa. O que Jesus entregou na cruz foi muito mais importante do que todos os cegos que Ele curou. Porque através daquele sacrifício, eu e você fomos redimidos dos nossos pecados. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Acredito que você já entendeu aquilo que Deus queria falar. Muito mais importante do que aquilo que Deus te dá, é aquilo que você dá para Deus. E não estou falando de dinheiro, não, estou falando de tudo. De vida, de santidade, de escolhas, de tempo, de relacionamento, de busca, de decisões. É tudo. O que você entrega é muito mais relevante do que aquilo que você recebe. Talvez Deus está pedindo algo de você. Talvez Deus esteja requerindo algo de você. Tem caminhos que você sabe que você precisa mudar na sua vida. Tem decisões que Deus já mandou você decidir e você está demorando para decidir. A gente precisa entregar. A gente precisa obedecer. Se Deus falou, vai, vai. Ai, mas é um sacrifício, vai. Porque Ele vai estar com você nessa caminhada. Comece a pensar aí nesse momento, naquilo que você precisa entregar, naquilo que Deus está te pedindo para você entregar, naquilo que precisa mudar na sua vida, que depende da sua entrega. E nós vamos orar. Aleluia. Ensina-me, Senhor, ensina-me a ser bem melhor do que sou. Ensina-me, Senhor, ensina-me a ser bem melhor do que sou. Eu quero me parecer contigo e quero ser chamado de amigo. Quero ter intimidade e quero viver o que a Tua palavra diz.